Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Você curte, comenta, compartilha a transmissão do programa Gente que Fala, participa também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Você sabe, nas quintas-feiras por aqui, é o Gente do MPD que Fala no ar, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos então aqui apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar e vão debater todos os assuntos propostos por aqui. Com a gente, Dr. Hélio Osmo também, ele é médico cardiologista, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Dr. Hélio, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra estar junto com colegas ilustres e boa tarde aos ouvintes. Meio-dia e 2, pessoal, vamos aqui ao primeiro tema desta quinta-feira no Gente do MPD que Fala. Lideranças políticas do país estão se dividindo entre apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa do segundo turno das eleições ao Planalto no dia 30 de outubro. Bolsonaro, que viu vários aliados triunfarem nas urnas, já garantiu palanques no Sudeste, em alianças com os governadores reeleitos, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Lula recebeu o apoio do PDT, partido de Ciro Gomes, também de Simone Tebet, e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, além do governador reeleito Hélder Barbalho, do Pará. Doutor Hélio, seu entendimento. Bom dia. Na verdade, assim, depois da fala de grandes especialistas, eu falo como cidadão. O que eu tenho visto é que nas redes sociais é que uma parte da população, uma boa parte da população, que não gosta de um candidato, ele fala na rede social contra. Então, quando eu sou um eleitor do Bolsonaro, eu vou na rede social, falo contra o Lula, e não falo a favor do Bolsonaro. E a mesma coisa, quem é eleitor do Lula fala mal do Bolsonaro, muito mais do que falar... Então, eu acho que, assim como todas as eleições, todas não, mas a maioria das eleições anteriores, o que acontece é que as pessoas rejeitam. E o ato do voto é muito mais pela rejeição do que pela vontade de que aquela pessoa seja, a pessoa que ele está votando seja realmente presidente. Em relação à credibilidade das urnas, na cabeça do brasileiro, ao meu ver, elas têm mais credibilidade do que os próprios candidatos. Então, não adianta... assim, você já se antecipar e falar e dizer que as urnas não são confiáveis, segue muito também o que foi feito nos Estados Unidos, né? Que foi a justificativa do Trump ter perdido a eleição, de que as eleições não foram justas. E a gente sabe que o atual presidente ele segue muito a linha de pensamento do ex-presidente Trump. Então, nesse sentido, e a gente viu, né, agora falando um pouco, puxando um pouco do meu lado médico, né, foram os mesmos argumentos que o Trump fazia em relação ao que deveria ser feito ou não em relação à pandemia, segue também no mesmo caminho. Então, a gente vê muita influência do Trump no nosso presidente. Doutor Hélio, eu vou passar aqui para o próximo tema, que a gente vai tratar, é a questão da saúde, até para a gente já ir diretamente aqui para a sua área. Vários médicos acreditam que a infecção pelo coronavírus pode afetar a saúde mental e diversos estudos científicos examinaram os sintomas persistentes, confirmando esses efeitos, que incluem nevoeiro cerebral, transtornos por uso de substâncias e depressão. O fato é que a depressão é uma realidade difícil de enfrentar e a maioria das pessoas não sabe lidar com ela. Quais são os passos nesse caminho para lidar com a depressão pós-Covid, doutor Hélio Osmo?
Veja, primeiro, o que eu vou falar de dado informação, eu queria destacar, foram através de publicações feitas com autores brasileiros. Eu queria destacar a evolução da ciência aqui no Brasil e a capacidade de que esses pesquisadores têm de fazer coisas que realmente agreguem valor e dê uma informação. Eles publicaram trabalhos que foram reconhecidos mundialmente. O destaque primeiro para um grupo lá de Brasília que pegou pacientes num período pacientes que não foram internados e que passaram por transtornos mentais após a doença, que chegou a 30%. Em primeiro lugar, a população em geral tem 9% de depressão, isso independente do que aconteceu com o Covid. Mas hoje se observa que os grupos que apresentaram Covid e não foram internados, isso foi uma publicação brasileira, a depressão chegou a 28%. Em cima disso, foram então, essas conclusões intrigaram muitos neurocientistas a explicar se havia alguma correlação de defeitos que podem ter atingido o cérebro ou não. Aqui tem um estudo que foi publicado semana passada de vários grupos que se juntaram para fazer isso, né? O pessoal da USP, da Unicamp, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Nacional de Ciências Biológicas. Eles, através de imagens de ressonância magnética, eles observaram em pacientes não internados uma atrofia na região da base celular, ou seja, esses pacientes que apresentam distúrbios neurológicos importantes, foi comprovado de que realmente próximo da região onde foi observado que se afetou evidentemente, né, a perda da capacidade olfatória, próximo dessa região se observou uma atrofia nessas pessoas. Estudos anteriores, né, também brasileiros, mostraram que se identificou o vírus da Covid no fluido que reveste o cérebro celular, no líquor, né, mas não se sabia em que parte do cérebro haveria essa transformação. Mas depois, em outros estudos, se observou que estudos assim, não em humanos, mas em animais, onde se fizeram cultura de tecido cerebral com células e com o vírus, se observou que o vírus ele afeta uma célula muito abundante que existe no sistema nervoso central, que é o astrócito. Essa é uma célula que regula muito a função dos neurônios. Então, por isso, no sistema nervoso central, que foi afetado nessas pessoas, se observou problemas de sono, problemas de distúrbios de memória, depressão, ansiedade. E isso, assim, não existe nenhum tratamento específico. O mais importante é que já se sabe hoje o que aconteceu com essas pessoas, mas que houve muito aumento no consumo de antidepressivos, de uma maneira geral, e que essas pessoas também, muitas delas foram fazer terapia ou psicoterapia. Então, nesse sentido, engrandece muito saber que a pesquisa no Brasil, embora ela seja muito difícil, com pouco investimento, existem grupos que se destacaram na descoberta de coisas muito interessantes em relação à Covid. Desculpe, estava fechado aqui. São depressões diferentes, doutor Hélio? Aquilo que a gente está tradicionalmente acostumado a ver em relação a essa depressão pós-Covid? São causas diferentes, mas elas são iguais nas suas consequências? Não, exatamente. É como, clinicamente, ela não se difere das depressões que as pessoas têm, independente de ter tido Covid ou não. Ela pode se manifestar como depressão bipolar, né, que é aquela depressão onde a pessoa tem períodos de extrema
felicidade e depois de extrema tristeza, né? Isso se chama depressão bipolar, como a depressão causada por algum tipo de trauma, né? Ou então aquele estresse pós-traumático, né? Que é acompanhado de depressão. Então, os dois tipos de depressão estão presentes nesse tipo de paciente. Perguntas aqui da nossa audiência. Doutor Hélio, Cláudia Beltrame, no Facebook, pergunta: a associação que o senhor preside também engloba a medicina farmacêutica homeopática? Sim, a nossa associação ela vê qualquer tipo de substância que tenha uma comprovação científica, evidências, né? Evidências científicas são fundamentais para que a gente possa evoluir a ciência, né? São através de publicações com estudos clínicos de alta qualidade, e a homeopatia se enquadra nesse sentido, assim como a acupuntura, outros tipos de terapia, de maneira que a homeopatia também ela é regida pela nossa associação. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela UTV e também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau.